Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã. Amém? Que alegria, irmãos, que prazer poder estar aqui de volta. Como foi dito, estivemos aqui em 2019, também em um culto especial, um culto de missões. E agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta manhã. Com a graça de Deus também estaremos à noite, trazendo a palavra do Senhor nesse dia que é o DIP, Dia da Igreja Perseguida. E este dia ele foi estabelecido pela Missão Portas Abertas para ser um dia de intercessão por aqueles irmãos nossos que passam por perseguição em todo o mundo. E foi baseado justamente no livro de Atos, capítulo 4, e por isso que eu peço que você abra a sua Bíblia neste livro, neste capítulo, Atos capítulo 4, quando Pedro e João, eles são presos por pregarem o Evangelho, e aqui começa como que oficialmente a perseguição à igreja conforme a Missão Portas Abertas. Mas eu quero destacar a partir do verso 23, Atos capítulo 4, a partir do verso 23. Assim nos diz a palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor, contra seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, e fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos nesta manhã de louvor e de adoração ao teu nome. Exaltamos o teu nome, Senhor, porque podemos livremente, ainda neste país, erguermos as nossas mãos e proclamarmos a tua palavra. Enquanto há tantos outros irmãos que não podem, Senhor, e nos unimos a eles em oração neste dia, pedindo a tua graça e a tua misericórdia sobre eles. E nesse momento, Pai, enquanto nós expomos a tua palavra, que teu Espírito nos traga a iluminação, que o Senhor fale ao nosso coração nesta manhã. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Quando nós lemos, irmãos, o livro de Atos, nós vamos perceber que o livro de Atos é marcado pela pregação da palavra de Deus por meio dos apóstolos, mas também ele é marcado pela oração. Recentemente eu estava preparando uma série de mensagens a respeito de oração, justamente no livro de Atos, e me deu aquela curiosidade de ver aonde nós temos referências a respeito de oração no livro de Atos. E por incrível que pareça, dos 28 capítulos, apenas 6 ou 7, se eu não me falha a memória agora, é que não fazem referência à oração diretamente. Todos os outros capítulos, a maior parte do livro de Atos, fala justamente a respeito de oração. Praticamente cada capítulo você vai ter uma oração registrada ou uma alusão à oração.
E quando nós lemos esse texto aqui, essa é uma das orações que nós vamos ter registrado aqui no livro de Atos, que acontece justamente após a prisão de Pedro e João. Eles estão pregando, você lembra aí um pouco da história, eles estão indo para o templo orar, está lá aquele coxo no templo, que pede uma esmola, e a resposta de Pedro e João: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o texto nos diz que imediatamente aquele homem saltou da sua paralisia e estava curado, um milagre aconteceu. No entanto, isso criou inveja, criou oposição por parte dos líderes religiosos da época, que chamaram a Pedro e João para questionarem o que estava acontecendo, os prenderam e os ameaçaram. E o texto aqui, a partir do versículo 23 que nós lemos, nos diz que, ao serem libertos, depois de ameaças, eles vão então para a igreja. Eles se reúnem com o povo de Deus, e a partir das informações que a igreja recebeu, da prisão dos apóstolos, das ameaças que sofreram, aquela igreja ora. E quando nós pensamos neste dia, o dia da igreja perseguida, se dá justamente para isso, para orarmos por aqueles irmãos nossos em Cristo Jesus, que nesse momento não podem estar usufruindo daquilo que nós estamos vivendo aqui, pois estão encarcerados, pois estão perseguidos, que não podem louvar ao Senhor, como nós fizemos agora há pouco, com instrumentos, com som mais escondidos, por simplesmente não poderem professar a sua fé em Jesus, como nós professamos. E quando nós lemos então esse texto aqui, a oração da igreja, nós temos algo a aprender. Lucas, ele registra como aquela igreja orou. Lucas registra o conteúdo daquela oração. Lucas registra o resultado daquela oração. Versículo 24, por favor, acompanhe comigo, você vai perceber aqui a forma como aquela igreja orou. Olha o que diz aí o versículo 23 e o 24. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, ou seja, ouvindo o relato das ameaças que eles sofreram, o que foi que eles fizeram? Versículo 24, ouvindo isso, levantaram juntos, outra versão vai dizer unânimes, a voz a Deus. Observou, irmãos? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus. Outra tradução vai dizer em unanimidade ou unânimes. Não foi apenas um ou outro irmão que, depois de ouvir as ameaças que foram relatadas por Pedro e João, resolveram orar. Não foi apenas um grupo isolado que resolveu orar. Outros assim, não. Toda a igreja reunida em unanimidade passaram a orar a Deus diante daquele relato que eles ouviram. Quando nós pensamos nessa unidade da oração, não é simplesmente porque eles estavam reunidos fisicamente e estavam orando, mas a unidade aqui nos chama a unidade de propósito. Ninguém estava orando simplesmente por si mesmo, ou por suas demandas, nós precisamos, e fizemos isso agora há pouco, mas o que nos chama a atenção aqui é que havia só um único objetivo, havia só um único pedido, havia só um único propósito de orar por aquilo que eles acabaram de ouvir, que foram as ameaças dos religiosos. Havia unidade. Isso também nos diz que eles estavam orando com um só coração, e essa é uma das ênfases que nós vamos encontrar no livro de Atos, que havia sempre um só coração, havia uma unidade. É lógico, irmãos, que a igreja em Jerusalém não era uma igreja perfeita. A gente vai ver em outros relatos que havia problemas naquela igreja. Mas, numa leitura geral, você vai perceber que a igreja estava sempre em unidade.
Não havia o partidarismo, não havia as facções, não havia o disse-me-disse, mas estavam unidos, e uma das características dessa unidade está justamente na oração. Você vai sempre perceber no livro de Atos que a igreja reúne-se para orar, e aqui nós temos esse exemplo, aqui nós temos esse registro, que essa unidade da oração revela a necessidade de estarmos unidos em oração. Hoje, quando nós estamos no DIP, Dia da Igreja Perseguida, podemos e devemos fazer nossas orações pessoais, apresentar a Deus as nossas demandas, sim. Mas, irmãos, nós não podemos deixar de nos unir em intercessão, como se estivéssemos presos com aqueles irmãos em Cristo nosso, como se estivéssemos sendo perseguidos como eles estão perseguidos, e orarmos a Deus, Lucas nos registra não apenas a forma como aquela igreja orou, de forma unânime, juntos, com um só propósito, mas Lucas nos registra também o conteúdo dessa oração, porque não basta apenas orarmos juntos, precisamos também orarmos corretamente. E quando nós olhamos esse registro aqui de Lucas, nós vamos perceber o conteúdo dessa oração, e no versículo 24 ainda, nós percebemos que essa oração, o conteúdo dela, ela reconhece a soberania de Deus. Olha aí o versículo 24, mais uma vez comigo, por favor. Olha o que diz: levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. A igreja, ela começa orando, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o controle, o governo absoluto de Deus sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os governos, sobre todas as autoridades. Ele é o único soberano Senhor. O fato de Pedro e João terem sido presos, e que depois serão presos mais uma vez, o fato deles terem sido ameaçados, o fato depois deles serem até açoitados, não está fora do controle de Deus, não está fora do governo de Deus, não está fora da soberania de Deus. Aquela igreja tinha plena consciência de que aquilo que está ocorrendo está debaixo do governo soberano de Deus, que faz tudo como quer, onde quer, com quem quer, para a glória dele. E quando você dá um pulinho aí para o versículo 28, você vai perceber mais uma vez a igreja reconhecendo a palavra, a soberania do Senhor. Olha o versículo 28: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles estão fazendo referência ao sacrifício de Cristo, à obra vicária de Cristo, e tudo aquilo que aconteceu, Pôncio Pilatos, a multidão, a crucificação, não estava sendo um acaso da história, um ponto da história, mas estava sendo a concretização do decreto eterno de Deus, da soberania de Deus. Então eles oram com esta consciência de que Deus, Ele é soberano. E quando nós oramos, irmãos, apresentando a Deus as nossas demandas, quando nós oramos, apresentando a Deus os nossos irmãos que estão sendo perseguidos, nós também não podemos perder de vista que o único que reina é o Senhor. Que os governos se levantam, os governos perseguem, os governos, as autoridades prendem, os juízes julgam injustamente, mas o Senhor continua sentado no trono. Ele continua reinando, Ele é o Senhor do universo. Como nós cantamos hoje, Ele é o Rei das nações. Ele é o Rei das nações. E nós precisamos orar nessa perspectiva. Nós precisamos orar
não só por nós mesmos, não só por a nossa nação, mas por aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, nessa perspectiva, nesse fundamento, nessa convicção de que Deus ele é soberano. Mas quando nós olhamos o conteúdo da oração, nós vamos perceber que essa oração ela não está apenas apresentando a convicção da soberania de Deus, mas quando nós olhamos o conteúdo dessa oração, nós vamos perceber também, irmãos, que essa oração ela está fundamentada na palavra de Deus. Algo que me chama a atenção aqui nessa oração é justamente isso, e eu peço que você acompanhe comigo mais uma vez o versículo 25, olha aqui comigo, a partir do versículo 25. Depois de reconhecer a soberania de Deus, como a igreja ora, eles dizem assim: tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governos se reúnem contra o Senhor, contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para corajosamente anunciarem a tua palavra. Observe que eles oram citando as Escrituras. As palavras, as orações que são feitas, ou a oração que é feita aqui, não são palavras vazias, não são palavras assim, não são chavões, não são palavras escolhidas, não são palavras soltas ao ar, sem conexão, sem propósito. Não, irmãos, aquela igreja ora reconhecendo a soberania de Deus, e aquela igreja ora citando a palavra de Deus. Eles citam a palavra de Deus, eles reconhecem a palavra de Deus, eles oram a palavra de Deus. Muitas vezes nós achamos que uma oração bonita, ou talvez até alguém pode achar que uma oração eficaz, é aquela oração que é feita com belas palavras, né? Não sei se você ouviu ou teve alguém que já disse assim: poxa vida, eu queria orar como fulano, ele ora tão bonito, né? A voz, ó Deus de Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, e às vezes aquele irmão mais simples olha para aquela pessoa assim: eu queria orar assim, né? E às vezes a gente absorve essa ideia de que uma oração eficaz é aquela oração que é bem rabuscada, bem entonada, bem com palavras bonitas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós vamos perceber que a eficácia da oração não está nisso, mas está em citar, em reconhecer, em orar as Escrituras. Quando você vai, por exemplo, olhar as orações dos santos no Antigo Testamento, eu gosto de pensar aqui Neemias, Daniel, Esdras, Josafá, você vai perceber que a oração desses homens, eles oram citando a palavra de Deus. Senhor, tu falaste por tua palavra, e eles começam a orar. Senhor, tu prometeste assim, e eles começam a orar. A igreja aqui, diante da perseguição, também faz absolutamente a mesma coisa. Ela olha para a Escritura e ora baseada na Escritura. Quando nós observamos, irmãos, esse conteúdo, nós somos chamados a uma reflexão, porque às vezes as nossas orações, elas são pobres. Não é por causa das belas palavras que nos faltam, é porque nos falta falar, orarmos as Escrituras. Essa igreja, ela reconhece a soberania de Deus. Essa igreja, ela conhece a palavra de Deus, e por conhecer a palavra de Deus, ela ora a palavra de Deus. Mas não apenas isso, quando você anda um pouco mais, você vai perceber
que no conteúdo dessa oração você vai encontrar o propósito pelo qual também eles estão orando. E nós ficamos admirados, surpresos, porque eles não estão orando: Senhor, livra, tira a perseguição, ou julga os algozes dos teus servos, pesa a tua mão sobre esses perseguidores da tua igreja. Eles não oram isso, irmãos. Eles não oram. Observe comigo, nesse conteúdo da oração, qual é o propósito da oração? Versículo 29 e o versículo 30. Versículo 29 e o versículo 30. Olha o que diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus Cristo. Observou que eles não pedem para que a perseguição seja tirada? Por que eles não pedem? Porque o Senhor Jesus já tinha advertido, já tinha instruído: como perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então eles não pedem para que a perseguição seja tirada. Mas o que é que eles pedem? Para que Deus fortaleça os servos do Senhor, para que Deus capacite os servos do Senhor, para que eles possam corajosamente, outra versão vai dizer ousadamente, anunciarem a tua palavra. O que eles estão interessados, irmãos, não é que sejam os servos do Senhor sejam poupados da perseguição, mas que a palavra de Deus ela seja manifesta entre os povos. Se sem perseguição, amém. Mas se for com perseguição, também amém. É a palavra de Deus que eles estão interessados que se espalhe, e eles oram: Senhor, capacita os teus servos, dá poder aos teus servos, para que eles ousadamente, corajosamente anunciem a tua palavra, e enquanto eles anunciam a tua palavra, realiza sinais e prodígios por meio do nome de Jesus Cristo. Ou seja, não são eles, é o Senhor que irá fazer. A nossa igreja, ela também participa do DIP, e eu me recordo que uma das vezes, quando nós, naquelas cartinhas que os nossos irmãos enviam, e a Missão Portas Abertas, eles repassam, um dos pedidos que me chamou a atenção foi justamente esse. Alguém dizia assim: olha, nós não estamos pedindo que vocês orem para que a perseguição seja suspensa. Nós pedimos que vocês orem para que Deus nos conceda poder. Para que Deus nos conceda poder. Para que mesmo em meio à perseguição, mesmo em face da morte, possam testemunhar de Cristo. Assim como os nossos irmãos no primeiro século fizeram, assim como os profetas foram fiéis ao Senhor, mesmo diante da perseguição e morte. Aquela igreja, a forma com que ela ora é uma forma unânime. O conteúdo com que ela ora está envolvido a convicção da soberania de Deus, está fundamentada na palavra de Deus, e o seu propósito, o seu interesse é justamente para que a palavra de Deus ela se expanda, ela se espalhe. Mas não há, irmãos, como nós orarmos e não temos resultados. Lucas, ele nos registra não somente a forma, Lucas não registra não somente o conteúdo, mas ele também nos registra o resultado. O que aconteceu? Olha aqui comigo o versículo 31. Olha o que diz aí: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Rapidamente aqui veja 3 fatos que ocorreram após a igreja unanimemente, com este conteúdo que nós acabamos de ver, orar. E o que foi que aconteceu? Primeiro, olha o versículo 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam o quê? Reunidos.
É lógico, irmão, que isso aqui é um ato soberano de Deus, é um ato que Lucas registra, mas o princípio que nós extraímos aqui é que a presença de Deus foi manifesta. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito, e eu adotei para mim, e lá na igreja eu sempre comento isso. Nós sabemos que estamos diante da presença de Deus, porque Ele é onipresente. Mas uma coisa é você saber que Deus está presente, outra coisa é você experimentar e ver a manifestação desta presença. Às vezes, irmãos, nós temos a consciência que Deus está presente, mas poucas vezes, experimentamos desta presença, ou da manifestação dessa presença. Isso nos diz que isso ocorre não por manipulação, não por palavras de efeito, não por coreografias, não por qualquer tecnologia, mas isso ocorre quando a igreja, unanimemente, debaixo de convicção da palavra de Deus, debaixo da convicção da soberania de Deus, ora firmemente por seus servos que estão perseguidos e cujo interesse é a expansão do reino de Deus. Deus manifesta o seu poder. Sua presença, ela é experimentada. Aqui diz que depois de orarem, o lugar tremeu, ou seja, a presença de Deus ali foi vivenciada, experimentada, sentida verdadeiramente. Mas olha o versículo 31, não apenas isso que ocorre, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você vai olhar o livro de Atos, no capítulo 2, é o dia de Pentecostes, diz que eles estavam reunidos em oração, e todos, apóstolos e todos aqueles que estavam ali reunidos, todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Mas aqui, e veja que eles foram cheios, e agora não precisa mais ser mais cheios. Mais uma vez, eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Em Atos 2, eles foram cheios, depois de um tempo de oração, eles estavam orando. Aqui eles oram, e mais uma vez eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. E se você for ler o resto do livro de Atos, a mesma coisa vai acontecer. Diante da perseguição, irmãos, a igreja, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Só um crente cheio do Espírito, só uma igreja cheia do Espírito, ela pode enfrentar a perseguição por causa do nome de Cristo. E essa igreja e esse crente só pode enfrentar a perseguição por causa do nome de Cristo, cheio do Espírito Santo, se estiver em oração. Não há uma relação direta entre oração e uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia do Espírito e oração. Se quisermos ser uma igreja, e precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para enfrentarmos perseguição que já se avizinha no nosso país, precisamos orar para estarmos cheios do Espírito e enfrentarmos com ousadia a perseguição e fazermos o que resultou também. Olha o versículo 31 mais uma vez. Eles não apenas o lugar tremeu, ou seja, experimentaram a presença de Deus ali, a manifestação da presença de Deus, não apenas ficaram cheios do Espírito Santo, mas olha o versículo 31, ao finalzinho, e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Eles não ficaram acovardados, diante das ameaças, mas corajosamente, no poder do Espírito, cheios do Espírito, depois de orarem, saíram e anunciaram ousadamente, corajosamente a palavra do Senhor. É isso, irmãos, que ocorre quando uma igreja ora. Algumas lições a gente aprende aqui, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, que a prática da oração comunitária não deve ser desprezada. Venha orar. Nós devemos ter a nossa oração particular ao Senhor, nosso momento devocional. Mas a Bíblia nos exorta e nos mostra que a igreja, os crentes não só oram particularmente a Deus,
eles oram também o quê? Reunidos, em conjunto. Vem orar. Uma outra aplicação que nós podemos fazer desse texto é que a igreja é um refúgio que temos em momentos difíceis. Qual era o momento difícil que a igreja estava passando? Seus líderes estavam presos e sob ameaças. E para onde Pedro e João foram depois? Eles foram para a igreja relatar e juntos orar. É aqui, irmãos, que nós nos apoiamos em oração. É aqui que nós nos reunimos em oração. É aqui que nós suportamos, no sentido de dar suporte um ao outro em oração. Quando nós olhamos esse texto, também podemos aplicar que só quando nós oramos corretamente, de acordo com a palavra de Deus, convictos de que oramos a um Deus soberano, é que nós oramos corretamente. Por isso que a oração ela está divorciada, desassociada do conhecimento da palavra do Senhor. Quem conhece a palavra do Senhor, ora corretamente. Quem ora corretamente é porque conhece a palavra do Senhor. Uma igreja, e uma última aplicação é que uma igreja só é cheia do Espírito Santo e faz a obra missionária pela qual ela existe, quando também ela ora unanimemente. Uma das maneiras pelo qual nós realizamos a missão é justamente em oração. E aquela igreja agora está anunciando a palavra do Senhor, ousadamente, depois de orar. Hoje é um dia em que nós, não apenas nós aqui, mas centenas de outras igrejas, não só no Brasil, mas também no mundo, se reúnem para orar. E vale a pena orar por nossos irmãos. Eu me recordo que quando eu era adolescente, já faz um tempinho, viu, irmãos? Nós orávamos pelos irmãos que estavam na antigamente chamada cortina de ferro, os países da cortina de ferro. Talvez os mais novos nem sabem o que é, só se ler a história, que era justamente o bloco comunista. E nós orávamos e parece que nada estava acontecendo. Até que um dia, todo aquele bloco comunista, todas as barreiras que impediam o avanço do Evangelho, caíram. E a igreja pôde entrar nesses países e anunciar a palavra do Senhor. Nossa oração, irmãos, não é vã. Vale a pena orar. Oremos por nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Que Deus aplique a sua palavra no meu e no seu coração, hoje e sempre. Amém. Vamos colocar de pé.